Eu tive a experiência de fazer parte da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que é um órgão do governo do estado de Minas Gerais, por cerca de 3 anos. Estou só aguardando também chegar o recurso aqui da apresentação, mas em linhas gerais, dada a explicação de que já foi aqui colocado, é difícil comparar a região metropolitana de Belo Horizonte com a região metropolitana de São Paulo, sabe? Caberiam 4,5 vezes a região metropolitana de Belo Horizonte dentro da região metropolitana de São Paulo, em termos de população. Eu estava comentando com o Luiz no caminho para cá que toda vez que eu venho a São Paulo, quando desço em Congonhas... Silêncio, por favor. Toda vez que venho a São Paulo, chego em Congonhas, eu fico um pouco assustado de como que tudo aquilo que a gente vê na hora que o avião vai aproximando pode funcionar. Aquele tanto de prédio, emaranhado de avenida, de trem, é impossível entender. Na verdade, é possível entender sim. É possível entender através das pessoas no momento que a gente vê a participação, o engajamento político, técnico, de todos vocês. É possível entender de como que essa sociedade se organiza. Então, por favor, pode passar. É só um breve histórico da região metropolitana de Belo Horizonte. Houve um esforço de planejamento da região metropolitana na década de 70, com a criação do Plambel, que era um órgão, vamos dizer, de planejamento da região metropolitana, mas que na década de 90 foi extinto, onde ficou-se cerca de 20 anos sem nenhum planejamento da região metropolitana. Apenas em 2010, apenas em 2006, desculpa, com a criação do ordenamento metropolitano, com a criação da agência metropolitana, com a criação dos institutos de planejamento metropolitanos, foi-se então a retomada do planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2010 foi já a apresentação lá se chamou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, e um marco muito importante, que é talvez o produto maior desse regramento metropolitano, foi a assinatura em 2014 de um contrato de concessão de parceria público-privada para o tratamento dos resíduos sólidos da região metropolitana. Por favor. Então, a região metropolitana se organiza em uma assembleia, onde tem a representação dos prefeitos, presidentes de Câmara, do Conselho Deliberativo Metropolitano e do ponto de vista, Conselho Deliberativo, onde tem a participação também da sociedade civil, e os órgãos executivos de gestão ligados à estrutura do governo do Estado, à Secretaria de Estado e aí sim as agências das 2 regiões metropolitanas que existem aí em Minas Gerais, a região de Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço, onde se congrega Ipatinga, Timóteo, que é uma região siderúrgica do Estado. Por favor. A situação da região metropolitana de Belo Horizonte talvez não se difere tanto daqui de São Paulo, mas o que se observou em 2010 era que é uma metrópole monocêntrica de movimentos pendulares, ou seja, as pessoas dormiam ou dormem ainda, né, nas cidades no entorno, e a concentração do emprego e renda colocado na área central de Belo Horizonte. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado traz a noção, a necessidade de criação de novas centralidades, onde você tem a concentração de emprego, renda, lazer, cultura, saúde em outras centralidades da região metropolitana, diminuindo inclusive a necessidade de deslocamento, que é muito do que foi falado aqui anteriormente. Por favor. Esse projeto, então, do desenvolvimento dessas novas centralidades passa pela definição de regras de zoneamento que sobrepassam, muitas vezes, o zoneamento próprio municipal, e faz necessária a integração dos planos diretores dos municípios com essa visão de planejamento, eu diria até um pouco regional, no caso ali da região metropolitana de Belo Horizonte. Por favor, pode passar. Então, um projeto que surgiu de dentro do próprio Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado era a necessidade de adequação à Política Nacional de Resíduos,
onde se tinha um problema no qual mais da metade dos municípios da região metropolitana ainda dispunham os resíduos de forma ambientalmente inadequada. E uma dificuldade da realização dos investimentos necessários para que essa situação fosse revertida. Foi, então, feita a modelagem de um projeto de parceria público-privada, no qual houve a participação de 43 municípios. Esses municípios se conveniaram junto ao Estado, fizeram compromissos junto ao Estado. O Estado, então, modelou esse contrato e fez a concessão dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos da região metropolitana de Belo Horizonte, resolvendo um problema metropolitano com o artifício da articulação metropolitana, com a participação, eu diria até consorciada, de todos os municípios. Então, esse contrato foi assinado em 2014 e está entrando em operação esse ano o tratamento da disposição final dos resíduos sólidos urbanos da região metropolitana. Isso somente foi possível por essa articulação e pela instituição de um projeto de parceria público-privada, onde se conta com os investimentos iniciais do setor privado e o pagamento ao longo do contrato de 30 anos pela prestação do serviço, pela disponibilidade desse serviço. Pode seguir, por favor. Essa PPP, então, pode dar, nesse cenário, os municípios continuam responsáveis pela coleta do resíduo, levam o resíduo até uma estação de transbordo, da estação de transbordo até a destinação final. Isso se torna, então, uma responsabilidade da concessão, onde a fiscalização é do governo do Estado. O município paga uma tarifa fixa, esses valores são de 2014, de R$ 18,00 por tonelada, e o restante da tarifa é complementada pelo governo do Estado. O município toma para ele outras responsabilidades de incremento de coleta seletiva e de implantação de programas com vistas à inclusão social dos trabalhadores em resíduos, e isso foi, de certa forma, extremamente inovador para a região metropolitana de Belo Horizonte, tornando-se a primeira região metropolitana do Brasil a ter 100% dos seus resíduos tratados e dispostos de forma ambientalmente correta, ambientalmente adequada. E aí eu entro num ponto específico aqui em PPPs e concessões, que é exatamente, na minha visão, o caminho de se seguir para que se tenha a viabilização dos investimentos da infraestrutura, infraestrutura econômica e infraestrutura social necessárias ao desenvolvimento não só das regiões metropolitanas, mas de todas a infraestrutura do país como um todo. Por favor, pode ir adiante. Pode seguir ali, ele vai só mostrando qual é a responsabilidade, onde que vai o caminhãozinho, a disposição final. Pode seguir. Então, desafios de ocupação ordenada do território, mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável, na visão, pelo menos na região metropolitana, se interagem dentro desses grandes temas, ou seja, ordenar a ocupação do território para a criação dessas novas centralidades, a implantação de projetos que viabilizem a mobilidade urbana, a integração do planejamento metropolitano de transporte, e o desenvolvimento sustentável com a implementação deste projeto, do ponto de vista de disposição final dos resíduos, mas também sempre tendo como mote de desenvolvimento da região metropolitana a atração de investimentos do que se chama de indústria limpa, que é justamente o movimento que a região metropolitana de São Paulo tem passado, e é o movimento, vamos dizer, mundial, né, em grandes aglomerações metropolitanas, de atração de investimentos em indústrias que tenham alto valor agregado e que necessitem, obviamente, dessa concentração pessoal. Eu preparei, Zé Aníbal, trouxe também um vídeo, que eu não sei se temos mais 3 minutos para a exposição, se for possível, de um outro projeto de parceria público-privada que foi desenvolvido para a construção, manutenção e operação de unidades escolares, que obviamente se estende um pouco desse tema do problema metropolitano, mas é óbvio que é um problema talvez de infraestrutura que se coloque em todos os municípios e todos os estados do país. Não sei se há o tempo. Eu vou te passar depois, quando vamos abrir as perguntas e respostas. Sim, perfeito.
Então, só fazendo um fechamento e também um agradecimento por poder aqui participar, este paralelo entre a região metropolitana de Belo Horizonte e a região metropolitana de São Paulo, talvez é difícil ter essa comparação, mas os desafios, eles são os mesmos. Os desafios são a ocupação ordenada do território, mobilidade urbana, atração de desenvolvimento para que se tenha emprego e renda de qualidade e a mitigação dessas desigualdades que trazem os problemas gerais na região metropolitana. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Palhares.